Shalom, amados de Deus, graça e paz. Aqui me recuperando ainda da cirurgia no olho, mas estou aqui aproveitando para estar gravando para vocês. Queridos, quero falar algo muito importante e tenho escutado em muitas igrejas, principalmente, existem alguns louvores, alguns cânticos, inclusive na inologia tradicional, a palavra visitação, visitar Deus, visitar a sua igreja. É um tema antigo, mas tem um louvor que se canta onde diz: visita, Senhor, a tua igreja, visita, Senhor, a tua igreja. E nós não vamos ver em nenhum lugar onde o Espírito Santo está visitando a igreja. Primeiro porque o próprio Paulo escreve, a própria doutrina ensina de que Deus está habitando através do seu Espírito em nós e nós somos morada. Isso está escrito em 1 Coríntios 16, diz que nós somos templos de Deus e casa, habitação do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz claramente que, ainda Paulo faz uma pergunta: não sabeis que Ele habita em vós? Então, se nós nos reunimos, nós nos congregamos, nós estamos juntos, em qualquer lugar, pode ser num galpão, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser no monte, pode ser na praia, onde você quiser se reunir, numa casa, né? Inclusive em Atos dos Apóstolos estavam reunidos num cenáculo, era um lugar residencial, um lugar para festa, logicamente era um lugar que não era exatamente um templo, e ali estavam reunidos, e ali se manifestou o Espírito Santo, e se cumpriu a profecia onde diz que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo está derramado em nós, e nós agora somos a habitação de Deus. Mas existem vários versículos que falam dessa visitação. Então, qual é a visitação? Que visitação é essa? E essa palavra que aparece já no Primeiro Testamento, que é pakad, essa raiz, pakad, visitar. Temos aqui várias passagens. Olha, Gênesis 50, 24, o próprio Yosef, ele fala, o José fala: ei, Deus vos visitará. Está aqui, ó, Gênesis 50, 24. Não se esqueçam dos meus ossos. Lembra dessa passagem? Salmo 8,4, Salmo 65, 9. Enfim, temos muitas passagens onde aparece esse termo pakad, que é visitar. É a manifestação de Deus temporariamente, quando Deus vem supervisionar, vem operar. Essa palavra, episcope, que seria episcope, traduzida como episcope, está em grego. Episcope também é supervisão. E aqui em Lucas 19, o próprio Cristo está entrando em Jerusalém. Leia lá Lucas 19, 44. Jesus está entrando em Jerusalém e muitos clamam: Hosana, Hosana. Só que os fariseus ficam irados porque estão conclamando o Filho de Deus ali, o próprio Yeshua, como o Messias. E eles se incomodaram com isso, logicamente. E as crianças gritam Hosana. E muitos deles mandam calar as crianças. Ele fala assim: se essas crianças se calam, as pedras vão clamar. Então, ele dá uma palavra de sentença, de condenação. Olha o que diz aqui no versículo 44. Nem vou ler os versículos anteriores. Vou ler o 42 também. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Essa é a declaração terrível que Jesus está falando para os fariseus rebeldes ali em Jerusalém. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Desculpa, eu não consigo ler muito bem, mas acompanha aí, o versículo 44. E te derribarão a ti e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Isso já se cumpriu, logicamente. Literalmente aconteceu quando Tito derrubou Jerusalém. Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meu Deus, que visitação é essa? E essa palavra episcope, que seria episcope, aparece muitas vezes na Nova Aliança, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Inclusive, o próprio Paulo disse: se alguém deseja episcopado, é a mesma palavra para bispo. Episcope seria bispo. Lembrando, sempre digo também que bispo não é um dom ministerial. Então não se unge alguém a bispo, não.
sempre explico que existem os 5 dons ministeriais, segundo Efésios, diz claramente que uns foram separados para apóstolos, que são os que o Senhor chamou, começando com essa estrutura, base apostólica. Temos também profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4 fala sobre isso claramente. Então aqui, os 5 dons ministeriais. E aí, logicamente, essas funções ministeriais são chamadas de supervisores. A palavra originalmente para visitação é traduzida como visitação, episcopo significa supervisionar, ir no lugar para supervisionar. Porque o Império de Roma tinha isso, os impérios tinham isso. Como eles conquistavam, enviavam supervisores para visitar as terras. E eram normalmente ministros que trabalhavam nesse sentido econômico, toda a questão de organização para poder se manter no lugar conquistando. Então, o episcopo era um termo grego, só que essa palavra pacá também existe no Primeiro Testamento, quando Deus está visitando o seu povo, quando Deus está enviando o supervisor, quando o anjo vem para supervisionar e visitar. Em muitas passagens aparece esse termo pacat. Então, visitar, tanto no grego, que seria episcopo, e pacat, é a mesma essência do que estar supervisionando. Não é somente uma visita. Quando Deus visitou a Sara, porque ela era estéril, agora ela concebeu, aparece a palavra pacat. Foi lá e operou um milagre. Deus se manifestou a ela, a supervisionou. Olha que coisa interessante. Então, isso já aconteceu. Então, a maior profecia desde o passado que se cumpre com Yeshua é sua visitação. Quando ele nasce, ele encarna, ele cresce, desenvolve o seu ministério, ele morre. O período que ele esteve aqui na terra, desde o seu nascimento miraculoso através da Virgem Maria, até a sua morte e ressurreição, é o período chamado o período da visitação. É quando o Eterno veio se entregar e é chamado como o tempo da supervisão, que ele veio habitar entre nós e ele esteve aqui trabalhando, operando. Esse período santo já se cumpriu. Então, se houve um tempo onde realmente essa visitação aconteceu no passado, quando o próprio Deus eterno se manifestava, estava visitando, estava trabalhando ali no meio do povo, como vemos várias passagens, culmina-se quando o próprio Cristo vem, encarna, e ele vem e supervisiona, ou ele visita, ele atua no período do seu ministério, e depois encerrou. Só que, ao encerrar o seu ministério, ele disse, eu enviarei o Consolador diante do céu. Isso é importante. E aí o Consolador virá para ficar, e ele está operando no meio da igreja, por isso ele veio para habitar. Então eu não posso mais trazer a ideia de visitação para a igreja. Ah, Deus visitou a sua igreja, ontem foi um culto maravilhoso, Deus estava visitando a sua igreja. Isso não existe. Deus habita pelo seu Espírito no meio da igreja, e nós somos os responsáveis. É pelo fato do Espírito habitar em mim que se manifesta a ação da sua misericórdia, dos dons, da efusão, de tudo que é direito nosso agora, porque é derramado sobre toda a carne. Deus habitou no passado? Sim, Deus habitou de uma forma até litúrgica, através da religiosidade e toda a estrutura cerimonial que se manifestava ali no povo de Israel. E nós temos a ação quando ele se manifesta no tabernáculo. E no tabernáculo nós temos muitas vezes essa palavra aqui, shachan, temos aqui todas essas vezes, e temos muitas passagens onde está essa palavra, shachan, shin, o raf e o nun sofit, onde ele habitava no meio do povo, mas por causa da Mishkan. Justamente a palavra Mishkan, que é tabernáculo, Mishkan, é justamente o Mishkan, é oriunda dessa raiz, Shachan, lugar de habitação. Aí muitos falam da Shekinah, conhecida como Shekinah. Lembrando também que essa palavra Shekinah exatamente não aparece, mas aparece a palavra Shachan, o lugar onde Deus habitava.
e não descia Shekinah, não descia Shekinah. Não, o lugar se tornava Shachan. O lugar onde Deus habitava ali se tornava Shachan. Ou seja, ele via com sua presença, se manifestava com a nuvem, com a coluna de fogo. Ali no templo se manifestou também. E ali ele habitava no meio da sua casa por causa da tenda, por causa do templo. Tudo isso era um processo, né, de ação sobrenatural no meio do seu povo. Só que o tabernáculo acabou o templo, foi destruído, é onde Deus habita. Então Deus já não habitou mais no meio dos homens, e ele veio habitar em nós. Então nós somos a habitação agora, o tabernáculo vivo. Isso é algo muito importante. Então, somente esse estudo simples para você entender que nós não podemos cantar mais, nem pedir visita-me, Senhor. Visita-me, ou Deus visita a tua igreja, mas habita em mim, faz-se presente. E como eu posso fazer Deus habitar em mim? Principalmente quando eu me arrependo, me converto, Ele me transforma, me torna uma nova criatura, e a todos quantos o receberam, Ele lhes dá a potestade de serem chamados filhos de Deus, e agora, através da palavra regeneradora, através do seu Espírito, Ele vem e opera em mim, para que eu possa ser essa verdadeira habitação. Vamos continuar firmes e sendo habitação do Eterno. Te convidamos para estudar conosco, na descrição do vídeo está aí o link, e em breve teremos novas matérias. Estamos findando o ano, mas vamos ter agora em 2026 matérias espetaculares, maravilhosas pelo poder da palavra, tá bom? Deus te abençoe, continue orando por mim, estou orando por vocês. Não esqueça de fazer seu pedido de oração. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.